Agora eu tô vendo o Alexandre. Bora ver. Ô, deu certo. Agora eu acho que deu certo. Ave credo, tá doido? 20 minutos de atraso, agora foi. 9 horas mais 20 minutos, dia 9 de janeiro de 2024, começando o primeiro Corneteiros da Bola do ano. Um programa hoje dedicado a duas lendas do futebol mundial que infelizmente nos deixaram nos últimos dias. O maior campeão mundial de todos os tempos. 4 títulos mundiais, 2 como jogador, um como treinador e outro como coordenador da seleção brasileira. Grande Mário Jorge Lobo Zagallo. Faleceu aos 92 anos de idade, deixou o seu legado, deixou muita saudade e com certeza recebeu, felizmente em vida, todas as homenagens que eram devidas a essa lenda do futebol brasileiro. E também ontem, infelizmente, faleceu o maior jogador do futebol alemão de todos os tempos, o maior quarto zagueiro da história do Mundial, do futebol mundial, campeão como treinador e também como jogador, campeão em 74 e em 90 pela seleção da Alemanha, grande Franz Beckenbauer. Jogava e não era pouco, até com clavícula quebrada, o homem jogou o semifinal de Copa do Mundo. Então, o programa Os Corneteiros da Bola hoje dedicado a essas duas lendas do futebol mundial. E para começar, abraçando aqui a Jane Araújo, obrigado pelo carinho de estar conosco nessa live desta terça-feira. Quero um destaque dos dois corneteiros que movimentam a internet e fazem barulho no futebol brasileiro. Um revoltado da vida, está revoltado, batendo tambor, batendo cabeça, tomando banho no chuveiro gelado, pintado de palhaço. Está revoltado. Está revoltado. Está saindo, jogando pedra em avião. Dá o seu destaque, grande Alexandre Ribeiro, o vulgo Robocop. Boa noite, Frank. Boa noite, Wellington. Bom dia, boa noite, né? Corneteiros. Desculpa a nossa falha aí, né? Acontece, né, Frank? Tentando entrar pelo YouTube, enfim, aqui tá dando também bug, mas cá estamos, né? Na nossa primeira live do ano. E meu destaque vai para o velho Jorge Lobo Zagallo, né, Frank? O único ser humano, né? O único ser da Terra que foi tetracampeão, né? Participando do lado a lado lá com a seleção. Eu que cresci vendo ele, né, na minha adolescência, enfim, o grande Zagallo, né? O Zagallo que vocês vão ter que me engolir. E a minha homenagem é para ele aí hoje. Franz Beckenbauer também, que infelizmente faleceu ontem, né? As grandes lendas, Pelé foi o ano passado, as grandes lendas estão 22 o Pelé, né, na realidade. As grandes lendas estão indo e a gente, né, ficando órfão, né, Frank? E essas grandes craques que fizeram história no futebol mundial. Meu destaque vai para o velho Jorge Lobo Zagallo. E os dois maiores do futebol mundial para muitos, agora jogando lá em cima, né, Pelé e Maradona. E aí, Wellington, o seu destaque nessa noite de terça-feira para começarmos bem o programa dos Corneteiros, o primeiro do ano, com muito assunto, hein? Muito assunto mesmo hoje. Frank, foram duas lendas, né? Que foram embora, se despediram desse mundão, que deixou sua história. Foi dois jogadores que duas pessoas que foram campeão como jogadores e como treinadores do mundo. Não é nada fácil conseguir isso. E então a gente fica triste, são duas nações que sentem o peso, né, de ter perdido o Zagallo, a nação brasileira, e a alemã ter perdido o Beckenbauer. E são duas pessoas que sempre honrou e sempre, igual você falou aí, jogou até de queixo quebrado. Então sempre honrou a camisa que vestiu, fica a história e o legado que elas deixaram. Uma grande história. E só para lembrar, o Zagallo sozinho tem mais mundial do que a Argentina. Só para cutucar um pouco. Vamos que vamos. Queria começar muito com esse assunto, não, mas
é o assunto que movimentou os últimos dias no futebol brasileiro e não tem como fugir disso. Dorival Júnior. Menos mal ainda que é no início do ano. Eu ficaria preocupado se tirassem o Dorival de São Paulo em junho, depois de perder uma Copa América, e aí viesse tirasse o Dorival no meio de uma Libertadores. Ainda bem que foi no início do ano. E eu vou começar com você, revoltado. E aí? Dorival é seleção brasileira. Ele não está errado de ter ido, não, né, o Alexandre? É o sonho de todo treinador. O salário deve ser algo de outro planeta. E o São Paulo não seria uma segurança que ele ficaria, pelo menos, por exemplo, até a Copa do Mundo. Se o São Paulo, por exemplo, perdesse 3 títulos seguidos aí, ele poderia balançar muito bem. Fez certo o Dorival? Vamos lá, né? Foi um domingo, um domingo atípico, né? Que a gente ficou se falando e busca informação e é oficializado como treinador de seleção. Ele não tinha como recusar, né, Frank? Era o sonho dele. E o São Paulo fica à mercê, né? Há 10 anos eu esperava por isso. Ver um São Paulo entrando como favorito, um dos favoritos, né? As competições em 2024. Não foi o que aconteceu. Mas com relação ao Dorival, ele tinha que ir. E a CBF, né? A nossa mãe, porque ela é a mãe, né? Das federações, enfim. Simplesmente chega no presidente de um clube e fala, ó, tô buscando teu treinador, sem mais, sem menos, né? Não há negociação. O outro que ela colocou como interino se descarta pela própria imprensa. É a CBF, né, meu amigo? É difícil, Frank. Com relação ao Dorival, ele fez certo, mas eu vou te falar, cara, arrebentou o São Paulo, por mais que venha o treinador. A gente vai falar mais pra frente de treinadores do São Paulo, mas um planejamento escorrendo pelos ralos de um time que era totalmente favorito, né? O Arnaldo até falou, Arnaldo Ribeiro, né? Disse, foi perfeito, foi cirúrgico na colocação, ele até falei para vocês ontem, o São Paulo largava na pole position, né? Desse ano, nas competições, aí ele vai largar agora dos boxes, porque é um outro planejamento, é um outro treinador, uma outra característica, né? Vamos dizer assim, não digo nem característica de jogo, né? Mas é um outro treinador. É uma outra filosofia, uma outra dinâmica. E o São Paulo perdeu muito. Obrigado, CBF, pelo belo planejamento que vocês têm, né? E, Frank, que você, no seu início, foi perfeito. Dos males, o menor. Ele saiu agora, então dá tempo do São Paulo buscar um treinador aí. Eu acho que tem que pensar mesmo. Até falei, contrata logo e vamos lá, vamos começar logo essa pré-temporada, mas não, tem que pensar, tem que analisar. Mas o Dorival fez certo, Frank. Era o sonho dele. É isso. Ué, você acha que é para esse desespero todo? Eu pensaria o seguinte, que o planejamento do São Paulo teria ido por água abaixo. Por exemplo, se o São Paulo perdesse um Lucas da vida, que é um cara que faz a diferença dentro de campo, se o São Paulo tivesse perdido, por exemplo, um Ramos Rodrigues, que tivesse ido para um rival igual cogitou de Fluminense, se o São Paulo perdesse uma Arboleda, igual se cogitou a Arboleda ir para o Palmeiras, aí sim eu penso que o projeto poderia ter ido por água abaixo, perder jogadores importantes. Agora o treinador, o Dorival também não é essa Coca-Cola toda não, gente. Calma aí, não é isso tudo não. Para falar que o Dorival desmanchou o planejamento de São Paulo, você pensa igual o Alexandre ou pensa que dá para substituir e manter o plantel para buscar pelo menos 2, 3 títulos nessa temporada de 2024? Frank, eu penso o seguinte, acho que treinador hoje é 50% da equipe, porque se o jogador quiser jogar pelo treinador, ela joga. A gente tinha o Dorival que tinha um elenco na mão, fez uma excelente temporada o ano passado, mas também não acho que não pode ser insubstituível. Eu acho sim que o São Paulo perde uns dias de preparação, essa saída do Dorival afeta um pouco, agora iguala o elenco, porque não tem mais aquele favorito do Dorival ou não, agora todo mundo vai jogar pelas 11 camisas de titular ali, e bora ver quem que é o treinador que vai vir. Eu acho que o Dorival teve merecimento e fez certo em sim para a seleção,
apesar de ir numa hora errada, porque tá uma bagunça, né? Mas como se diz, o Dorival é famoso por fazer o feijão com arroz. Então talvez o feijão com arroz agora na CBF seja o mais correto a fazer o feijão com arroz e trazer o Brasil de volta para a gente chegar numa Copa do Mundo com dignidade e voltar a ser o Brasil que todo mundo pensa que foi um dia, né? Que foi um dia e agora não é mais. Abraçando aqui o grande Fabiano. Boa noite, Fabiano. Valeu, vamos conosco aí nessa live. Agora, uma coisa que me assusta no futebol... Não me assusta, não. Aliás, vamos colocar assim, me assusta, sim, mas de uma forma positiva. Os times intermediários do futebol brasileiro estão começando a brigar de frente a frente, pau a pau, com os times grandes. Quem diria, há 5 anos atrás, que um treinador do Fortaleza, com todo respeito ao Leão, com todo respeito ao Fortaleza, um time que cresceu muito, mas quem diria que um treinador do Fortaleza recusaria um convite do São Paulo? Um treinador do Bragantino recusaria um convite do São Paulo. Rapaz, as coisas no futebol estão mudadas. O Caixinha recusou, o Vojvoda recusou. Então, assim, treinadores do Fortaleza e do Bragantino, time intermediário do futebol brasileiro, que não vão brigar por títulos de expressão nacional em 2024. Não adianta falar que o Fortaleza tem chance de título em Copa do Brasil, ou que o Bragantino pode conquistar algo aí na Libertadores. Não tem condição. Seria uma zebra astronômica. Isso surpreende vocês também, ou vocês acham que é algo natural que está acontecendo no futebol brasileiro? E aí, Alexandre? Bom, Frank, em relação aí ao Vojvoda, me surpreendeu a negativa do São Paulo, por tudo que envolve, né, por tudo que envolve o momento do São Paulo, um momento muito bom, um momento que o São Paulo foi campeão depois de muitos anos, um torneio importante, e ele fez essa negativa. Eu acho que essa questão dos treinadores recusar, Frank, e os dois que negaram não são brasileiros, né? Então eles têm a cultura um pouco diferente da nossa. Então eu acho que eles realmente seguram um pouco mais o trabalho, pensam mais, né? Do que, por exemplo, o Dorival, quando saiu do Ceará, fazendo um belíssimo trabalho e sem pensar foi pro Flamengo. Talvez, se fosse um treinador brasileiro, teria saído do Fortaleza sim e teria ido para o São Paulo, por exemplo, nessa fase que o São Paulo vai, né? Nesse bom momento que o São Paulo está vivendo, nesse bom elenco que o São Paulo tem, indo para a Libertadores depois de muitos anos. Para mim, quem perdeu foi ele, porque realmente eu acho que não vai bater na porta 2 vezes, não. E aí, Alexandre, te surpreendeu essa resposta negativa desses treinadores aí de times intermediários do futebol brasileiro, o Vojvoda do Fortaleza e também o Caixinha do Bragantino? Antes, abraçando aqui a Lilian Terra, o Cirlon também, acompanhando aqui a nossa live. Valeu aí pelo carinho de estar conosco aí pelo Instagram. O povo está perguntando aqui para mim, cadê no YouTube? Deu pau. Deu pau e não deu para fazer no YouTube, mas a gente vai consertar. Daqui um dia dá certo. E aí, o Wellington, surpreendeu essas negativas? Sobre o Vojvoda, eu já imaginava que talvez ele não poderia vir. Ali ele tem carta branca no Fortaleza, né? Ele faz o que quer, ele contrata quem ele quer. Eu acho que foi mais uma troca de favores, porque quando também estava na última colocação do brasileiro, teve carta branca do presidente do Fortaleza. Então eu acho que o Vojvoda é um cara que vai honrar o contrato até o final, e aí depois que acabar o contrato ele pode ver se vai para um time do Brasil ou se vai para outro time de fora. Agora, para encerrar o assunto de São Paulo, eu quero uma resposta de vocês. Perdemos o Dorival, certo? Mas, em compensação, trouxemos 2 jogadores que eram pretendidos por muitos times no Brasil e até fora. Bobadilha e Ferreirinha. Vocês prefeririam ficar com o Dorival ou ter 2 reforços desse nível igual o São Paulo buscou? E aí? Dorival. Também. Olha, preferiu o Dorival do que 2 reforços desse peso igual o São Paulo buscou? Sim. Também, porque o próprio Dorival, na temporada passada, achou um Alisson nessa posição do Bobadilha.
e fez com que o Caio Paulista jogasse. Então, quer dizer, o Dorival pode tirar do William Gomes, que está subindo da base, de qualquer outro jogador, esse algo a mais. E coisa que talvez venha um treinador que não consiga fazer isso aí. Como diz meu amigo Marcelo Borges, comentarista de futebol aqui da TV Serra Dourada, volante dá em árvore, você sacode, cai em 5. Agora, treinador bom no futebol brasileiro está difícil de achar. Mas em relação às contratações do São Paulo, te agradaram até agora, Alexandre? Agradou, Frank. São contratações pontuais, né? Gostei muito da contratação do Luiz Gustavo. Acho um jogador muito experiente que pode agregar muito ao tricolor, que também pode fazer a função de quarto zagueiro, dependendo do treinador, de um terceiro zagueiro, a gente não sabe quem vem, né? De repente ele pode fazer uma função de líbero. Bobadilha, não conheço muito, mas rasgam elogios ao Bobadilha, né? E o Ferreirinha, eu queria muito o Ferreirinha, é um jogador muito interessante, jogador 1 contra 1, que há 3 anos o São Paulo não tem. Então acho que o Ferreirinha foi uma contratação realmente não é um jogador acima da média, mas para essa ocasião, para a função que o São Paulo precisa, ele é um jogador importantíssimo para esse ano, então gostei muito do Ferreirinha. Eric para compor elenco, né? Até agora gostei das contratações de São Paulo, que precisa muito de um lateral esquerdo, né, Frank? Patrick não vingou, vai para a seleção de base, é titular das seleções de base, campeão pré-olímpico, campeão não sei da onde, mas quando vai para a seleção, as poucas chances que teve no profissional foi muito mal. Então hoje tem só o Elton, que é um jogador que é mais uma função mais defensiva, né? Então o São Paulo precisa de ontem para um lateral esquerdo, mas gostei das contratações sim, Bobadilha, Luiz Gustavo, muito bom. E o Ferreira que foi apresentado hoje. Gostou, Elton, dessas contratações do time que São Paulo... O provável São Paulo para o ano que vem até o momento, Rafael, Rafinha, Arboleda, Ferrarese e Wellington, Pablo Maia, Bobadilha, Ramos, Lucas, Ferreirinha e Caleri. Time mais ou menos. O São Paulo vem montando uma estrutura, né? Na verdade, o São Paulo, depois que começou a reformulação de elenco, o São Paulo só ganhou. Mandou aquelas pessoas descomprometidas embora, trouxe jogadores comprometidos com o clube. Isso deu um retorno para o São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil. Agora o São Paulo tem a sua, como se diz, sua estrutura pronta e está encaixando as peças que faltam. Eu acho ainda que falta um reserva para o Caleri, um lateral esquerdo, porque a gente perdeu o Caio Paulista, o Palmeiras, né? E acho que fica só, por mais que tenha o Moreira também, que pode fazer a lateral esquerda ali, eu acho que depender do Wellington e do Moreira, a gente pode balançar por esse lado aí nas competições. Eu acredito que o São Paulo deve ir atrás depois do treinador, né? Ir atrás de um lateral esquerdo e um reserva para o Caleri. E para o Caio Paulista é fácil postar bicampeão paulista. Quero ver ele postar tricampeão mundial. Agora com a camisa do Palmeiras pode postar campeão da pinga. Só se for. Então vamos seguindo. Vamos seguindo e continuando na região nordeste do Brasil. Outro time que tem surpreendido também. O Bahia. O que o Bahia está fazendo esse ano, rapaz? Everton Ribeiro, reforço. O Rogério Ceni parece que está querendo fazer no Bahia o que ele fez no Fortaleza. O Fortaleza deve muito ao Rogério Ceni o que o Fortaleza é hoje. Aliás, deve não é pouco não, assim, uns 60% que o Fortaleza é hoje, deve a tudo que o Rogério Ceni implantou ali no Leão. E agora no Bahia. E o Bahia tem muito mais estrutura que o Fortaleza e parece que vem forte, hein? Vem forte para 2024 esse tricolor da Boa Terra, hein, Wellington? O Bahia reforçou com o Jean Lucas, né, o volante, e também o Everton Ribeiro, 2 jogadores acima da média. Acredito que o Bahia, se deixar o Rogério Ceni trabalhar igual ele fez no Fortaleza, o Bahia vai colher muitos frutos, porque o Bahia, agora do Grupo City, tem mais dinheiro que o Fortaleza tinha na época. O Rogério Ceni sabe fazer isso aí, e eu acredito que o Bahia, se ele tivesse caído
teria regredido um ano, tudo, ia demorar um pouco mais. Como ele conseguiu se manter na Série A, o Bahia vem forte esse ano. Alexandre, esse Bahia surpreende também, mais um emergente do futebol brasileiro. O emergente que chamava a atenção nos últimos anos vinha sendo o Atlético Paranaense. Nos últimos anos chamando a atenção, sempre na Libertadores, entre os primeiros ali do brasileiro. Agora o Nordeste entrando no cenário nacional com time forte, assim como teve no final dos anos 80, quando o Sport foi campeão em 87, quando o Bahia foi campeão em 88, agora voltando de novo a querer ser protagonista no futebol nacional, os times do Nordeste brasileiro. Grupo City, né, Frank? Um grupo pouco forte, né? E realmente montando uma excelente equipe, né? Estão negociando com o Caio Alexandre, tirar o Caio Alexandre aí do Fortaleza, brigando pau a pau com o Palmeiras. Tentaram o Ferreirinha, né? Preferiu o São Paulo, né? Por jogar clube de infância, mas realmente um time muito interessante do Bahia e acredito que não vai parar por aí. Então o Rogério deve buscar algumas peças aí para a zaga, de repente um atacante do nível realmente maior. Realmente o Bahia está surpreendendo, né? Levou o Everton Ribeiro aí, um baita jogador, como o Everton falou, acima da média. Jean Lucas, outro jogadoraço. Realmente o Bahia vem forte, manteve o Cauli, né? Que é um bom jogador. Então realmente o Bahia tem tudo, né, Frank, para poder aí brigar por coisas boas nesse ano de 2024. Vamos ver se o Rogério vai saber aí lidar com essas, teoricamente, estrelas aí, né? Não estrelas a um nível mais alto, mas jogadores um pouquinho acima do que ele encontrava no Fortaleza, né? Que lá ele mandava, lá ele tinha jogadores menores, né? Olha, ele tá pegando um time mediano, que é o Bahia, com jogadores um pouco mais acima, jogadores um pouco mais rodados, né? Vamos ver aí o que se esperar. Haja visto que no jogo contra o São Paulo, né? Ele brigou no campo lá, o Rogério é um cara que cobra muito, né? Então pegou um pouquinho mal naquele jogo contra o São Paulo lá. Foi pro último jogo, escapou do rebaixamento. Vamos ver o Rogério Ceni aí em 2024 aí. Mas o Bahia promete, Frank, com realmente um elenco a nível mesmo assim para disputar lá em cima. Eu espero que o São Paulo não cruze com eles em mata-mata da Copa do Brasil, porque se tem um time com uma pedra no sapato de São Paulo, é o tal do Bahia. Pela madrugada, outro time difícil de ganhar. Tá louco? Agora, descendo um pouquinho no mapa brasileiro, vamos para o time do Naldo. Vamos para o time dos que falam a verdade. O Corinthians. Sabe quem que o Corinthians está parecendo? Falar a verdade para vocês. Sabe aquele cara que está desempregado, mas está com o nome limpo? E aí ele vai numa loja de moto e tira a moto e é aprovado para ele, e ele compra a moto, mas ele compra sabendo que não vai pagar. É o Corinthians. O Corinthians, gente, que desespero que é esse? Para que ficar mentindo desse tanto para a torcida? 2024, o que você espera desse Corinthians? Vou começar com você, Wellington. Vamos falar um pouco dos rivais. O Palmeiras está meio parado, mas o Palmeiras tem dinheiro. Na hora de começar a contratar, aí eu vou começar a ficar um pouco preocupado. Mas e esse Corinthians? Pela madrugada, tá parecendo sei lá o quê. O Augusto Melo gosta de se gabar, né? Ele falou de trazer o Gabigol, a gente já sabia que não ia acontecer isso aí, porém ele vem fazendo um bom trabalho nesse comecinho de ano. Assim que ele foi reeleito, ele apresentou um patrocínio master, o maior da história até agora. Então, segundo ele, o embaixador da Vai de Bet é o Gustavo Lima. Então, o Corinthians agora tem o patrocínio da Vai de Bet. Acho que o Corinthians tá querendo se reerguer, se estruturar. Eu vi a coletiva dele, ele fala que quer montar um time competitivo e que não vai trazer 10, 20 jogadores. Vai trazer 3, 4 que são fundamentais para o elenco, para encorpar o elenco. Então, vamos ver. Entrou na briga pelo Borré, né? Com o Internacional. Se vir o Borré, é um bom centroavante.
Agora eu não sei, o Corinthians se desfez do Renato Augusto, que para mim é um dos melhores meia, por mais que a idade tá avançada, mas a qualidade dele é acima da média. Então, não sei, para mim o Corinthians hoje é um ponto de interrogação. Eu não sei se falar se ele realmente vai cumprir o que ele prometeu ou se é só conversa e vamos ver o que vai acontecer. Abraçando aqui o Aldemir, ao Jean também, conosco na nossa live. Valeu aí pelo carinho. O Corinthians, eu acho que eles estão com o Gustavo Lima de embaixador, para o Gustavo Lima cantar já para eles. BBBBBBBBB, eu vou jogar a série BBBBBB, porque pela madrugada. Rapaz, Alexandre, quem que mente mais? Qual que é o nome do homem lá, do presidente? Me fugiu aqui. Augusto Melo. Augusto Melo. Vai falar Alexandre Melo. Augusto Melo ou Naldo? Quem ganharia no campeonato de mentira? Eu acho que essa investida pelo Gabigol, eu acho que o Augusto Melo ganha de longe do Naldo. E olha que é difícil, né? Mas tá montando um time interessante, Frank. Ele, sei lá, onde ele arrumou dinheiro, enfim, devendo até o Zói, comprou o Lucas Veríssimo, né? Pela bagatela aí de mais de 9 milhões. E tá fechando com o Gustavo, que era do Flamengo, que foi do Santos, fazendo a zaga do Santos. Ajuda aí, Wellington. O Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Perdão, isso. Tá trazendo também o Gustavo Henrique, tá refazendo a zaga, que foi sucesso no Santos há anos atrás. Trouxe um meio argentino muito bom. Eu tava vendo alguns lances desse cara, né? Me fugiu o nome também, mas é um jogador interessante. Tá montando um time razoável. O quê? O Garro? O Rodrigo Garro? É esse? É isso. Tá montando um time interessante. Estão prometendo aí mais jogadores, né, nível A. Estão tentando agora o Borré, pelo menos estão falando, né? Tentando atravessar aí, o Internacional com relação ao Borré. Tem o maior patrocínio da história e agora tá entrando dinheiro, apesar de estar devendo todo mundo, mas ele deve e vai comprando, né? Vai fazendo as loucuras deles e vida que segue, né? E o Moscardo, o que tudo indica, miou. Então é um dinheiro que eles estavam entrando aí e parece que o PSG falou, peraí, que ele tá machucado, né? Sim. Vai fazer, eu acho que uma cirurgia e o PSG tá meio tirando o time de campo, quase 300 milhões aí talvez indo embora, então é um ponto de atenção pro Corinthians, mas tá montando um time interessante, Franco. O Corinthians tirou as veianadas aí, né? Tá montando um time interessante. Apesar de ter feito um bom trabalho no Internacional, com o vice-campeonato 22, né? O Mano Menezes, mas não sei se vinga com o Mano Menezes, mas um time interessante do Corinthians. A única coisa, só cortar você um pouquinho, Frank, aproveitar o raciocínio do Alexandre, a única coisa que eu fico com o pé atrás é sobre o argentino, cara. Às vezes o argentino faz um belo campeonato argentino, vem com um horror de dinheiro pra cá, chega aqui e não entrega. Tem o Rojas, que é uma promessa, que falaram que jogava muito o Rojas, até agora eu não vi o futebol do Rojas. Agora tem o Garro. É assim, argentino é muito assim, tinha o Benítez, tinha vários outros argentinos que passaram pra cá, que veio como assim, nossa, é a salvação da pátria e chega aqui e não entrega nem metade do que jogava no campeonato argentino. Então eu fico com o argentino meio com o pé atrás, porque acho muita aposta. Concordo contigo, o futebol argentino é nível futebol goiano, então não pode levar muito em pauta, não. É sério, né? Não é conta piada, não, assim. Me fala 5 times argentinos que se você falar assim, se colocar no Campeonato Brasileiro, briga por título. Não tem, é o Boca e o River. Que não tá numa fase boa também, né? E não estão numa fase boa, isso mesmo, realmente, disso tudo. Até pela crise que atravessa o país argentino, se reerguendo agora, né, depois de uma eleição, vai se reerguendo, mas por toda a crise que passa aí. E em relação a falar que o Corinthians é o maior patrocínio da história, entre aspas, isso aí, né? O São Paulo fez um contrato de 3 anos apenas, pegou quantos milhões? São Paulo foi o name rights, né? O Corinthians é o patrocinador master, Frank. A gente tá falando de patrocinadores master. O de São Paulo é o name rights. São Paulo é o Morumbis. Mas o Corinthians é o name rights. O Corinthians também tá vendendo, perdão, rapidinho. O Corinthians também tá vendendo, tentando vender o name rights também, que virou moda, né?
no CT dele também, para tentar arrecadar mais verba, né? Então, tentando ganhar dinheiro de tudo quanto é jeito aí, os corintianos. Certo, futebol é feito disso. Não tem mais dinheiro, E esse patrocinador master do Corinthians já tá dando um zunzurro no Palmeiras, né? Porque a Leila falou, se o Corinthians mostrar a proposta que a camisa dele vale mais que a minha, eu dobro o meu patrocínio. E agora? O que a Leila vai fazer? Lembrando que o Corinthians, ele vendeu o patrocínio master dele. Então, quer dizer, se a pessoa quiser a manga, alguma coisa, pode fazer a proposta. Se for viável para o clube, vai aceitar. Já o Palmeiras é exclusivo da Crevisa e das marcas da Leila. Então, nenhuma empresa pode chegar lá e eu quero patrocinar o master do Palmeiras. Não consegue. Ela disse, inclusive, né, Frank, falando rapidinho da Leila, ela disse que, inclusive, no final do ano ela vai abrir propostas, né? Que já tem anos aí que a Crefisa, segundo ela vai abrir propostas para ouvir outras marcas também, eu duvido. Mas é uma baita presidente, viu? E a Crefisa que parece que também vai patrocinar o Vasco esse ano, né? E parece que é o estádio, né, Frank? É o São Januário, na realidade. Name rights, o Morumbis lá vai ser alguma coisa Crefisa lá no São Januário. Eles querem reformar o São Januário aí, parece que em 5 anos eles querem reformar o São Januário e a Crefisa vai bancar, né, com a grana aí, e o name rights vai para eles lá em São Januário. Parece que vai rolar essa parceria aí. Mas não é camisa não, tá? Perdão, desculpa. Não é camisa, é name rights do estádio. São Januário, que para mim é um dos estádios mais feios do Brasil. Inclusive, nós vamos fazer o vídeo aí nos corneteiros da bola, cada um colocando aí os seus 5 estádios favoritos no Brasil. Vamos fazer esse daí e ver o que os corneteiros aí que nos acompanham acham, se concordam conosco ou não, dos 5 estádios mais bonitos do Brasil. O Alexandre, eu sei até qual vai ser o mais bonito dele. Deixa eu pensar. Cara, o Beira-Rio é muito bonito, cara, mas eu acho que eu vou de Morumbis ainda, viu? Meu amigo. Eu acho o Serra Dourada muito lindo, muito charmoso, mas o Serra Dourada ficou muito abandonado. Infelizmente, o Serra Dourada está muito abandonado aqui, não dá para colocar, não fica entre os 5 mais, não. E grande, né? É lindo, velho. O Serra Dourada é muito lindo. Fazer jogo no Serra Dourada, eu lembro a primeira vez que eu fiz, foi sensacional. Foi sem clubismo, Jane. O Alexandre votou sem clubismo nenhum aí. Imparcial. Imparcialíssimo. Achar o Morumbi mais bonito do que o Beira-Rio. Bravo. Aí é soda, viu? Então vamos continuar então aqui. Só lembrando que na Copinha o Vila Nova está eliminado, caiu na primeira fase, perdeu hoje para o Tanabi pelo placar de 2-1. Já o Atlético Clube Goianiense venceu o Tupi pelo placar de 2-0. Está classificado. O Goiás já está eliminado da competição. E o Trindade decide a sua vida na próxima sexta-feira. São os representantes goianos na Copinha. E o São Paulo, que hoje estava levando a tarraqueta do Ferroviária, né, o Hélio? Acabou 2-1. 2-1 Ferroviária? Ferroviária passou em primeiro, São Paulo passou em segundo, pega o Ceará. E o treinador de São Paulo poupando os jogadores. Segue o fluxo. Sem comentários. Poupar jogador de 19 anos de idade, eu prefiro nem comentar. É verdade, disso tudo. Juvenal ficava bolado, né, Frank? Não, eu não dou conta disso, Uma vez o São Paulo foi eliminado, rapidinho, eu acho que nas quartas, eles são bem cedo da competição, o Juju chegou lá descendo o sarrafo. Ô, Juvenal Juventus, que saudade. Ele falou que era inadmissível, né, jogador, perder para times que inexpressivo, o futebol brasileiro, São Paulo na época perdeu, foi eliminado, mas deu um bafafá, mandou meio mundo embora de gente lá da comissão, jogadores, fez o limpa lá, o senhor Juju na época. Rapaz, a vida que esses jogadores de base de São Paulo têm, os caras tinham que ganhar, era tudo. Não tem um time no Brasil que tem tem os times da Bahia, o Vitória, tem estruturas espetaculares ali de time de base, o próprio Goiás aqui em Goiânia, que é uma vergonha
ano passado saiu na semifinal para o Palmeiras, mas esse ano passou uma vergonha saindo na primeira fase. Ou é inadmissível que esses moleques têm e ser mimado desse jeito. Acho que por isso que o futebol brasileiro está virando essa porcaria que está virando hoje. Mas segue o fluxo e, como o Alexandre fala, não gosta de copinha e nem de futebol feminino. Oh, copinha eu até gosto. Você é cancelado, cara, não fala isso não. Eu também não gosto de futebol feminino, não. Eu não escondo isso de ninguém, não. É chato pra caramba. Eu acho chato também, sem graça pra caramba, mas tem gente que gosta e eu respeito. Eu respeito quem gosta. Vamos seguindo. Outro time brasileiro que vai montando também aí o seu elenco, mas para mim com peças duvidosas, é o tal do Grêmio, Wellington. Soteldo, jogadores Dodge, do Santos, o Grêmio se fortalecendo num time que foi rebaixado para a Série B. O Renato colocando a mão dele, né? Simplesmente o trabalho do Renato aí. É catar jogador que não tá rendendo o que ele acha que pode render, levar pro Grêmio, e lá no Grêmio ele faz um trabalho para recuperar o jogador. É o tipo de jogador que o Renato Gaúcho gosta de trabalhar. E o Grêmio que vai vendendo ilusões pro torcedor, né, Alexandre? Hoje cogitaram o Griezmann no Grêmio. Teve um cara que falou isso, mas você tá falando aquele cara que até virou meme, porque teve um que falou, né, Frank, que é um cabeludinho, gordinho, né, parecido comigo, inclusive. Ele disse que o Griezmann, o Grêmio tinha cogitado o Griezmann, mas era totalmente fake, né? Ele disse que o Griezmann estava descontente lá no Atlético de Madrid, e o Griezmann foi um jogador de dezembro, né? Lá no campeonato no campeonato espanhol. Você tá falando que foi por ele que tá falando? Porque o Griezmann é totalmente infundável. Não, é a Rádio Gaúcha. A Rádio Gaúcha trouxe alguns nomes. O Abocar, são jogadores, assim, fora da realidade do futebol brasileiro. Porque essa do Griezmann foi muito engraçada. Aí meus amigos colocaram no grupo, eu falei, para de viajar, gente. O Griezmann ele foi o melhor jogador do mês, né, que lá tem no Campeonato Espanhol. E ele disse na entrevista que ele estava descontente lá, que estava na reserva, para ganhar like. Ele conseguiu, né? Ele ficou até famoso aí, conseguiu alguns likes aí com essa besteira que ele falou, né? Griezmann, sem chance. Falando do Sul aí, né, Francisco? Se você vai falar do Inter, mas o Inter tá montando um time interessante. Inclusive o Fernando, né? O volante Fernando vindo do Sevilha, tá vindo para reforçar o Internacional. Thiago Maia quase certo. Então, Alário, Lucas Alário, um belo centroavante. Já tem o Ener Valencia, renovou com o Alan Patrick, tem um bom treinador que é o Kudê, olho no Internacional, Fred. Até não sei se eu passei se você ia falar do Inter, enfim, só tô colocando aqui o Inter para vocês falarem, mas o Inter tá montando um time interessantíssimo, hein? Robert Renan, um belo zagueiro novo do Corinthians, de seleção de base, e tava no Zenit, também pegou por empréstimo, inclusive interessava no São Paulo, o Robert Renan. Cagada isso aí. Hã? Cagada o Corinthians fez, mandar um monte de jogador pro Zenit a troco do Yuri Alberto. Que desperdício. Tá. Não fale isso do atacante do Alexandre. Hã? Não fale isso do atacante do Alexandre. O Yuri Alberto, a pupila. O sonho do Alexandre é ter Yuri Alberto no São Paulo e o Diego Costa ser titular absoluto na zaga. Não, o Diego Costa até topa. O Yuri Alberto, Deus me livre. Abraçando aqui a Paty, participando conosco também na live. Beijão pra Paty, canta muito. Espetacular, cantora gospel, canta muito. Patrícia, obrigado aí pelo carinho. Eu ia fechar o nosso aqui e perguntar para vocês se tem mais algum assunto. Era do Internacional. O Internacional ia falar, é o time que vem me assustando. Fernando, jogador revelado pelo Vila Nova, sofreu, vamos colocar a palavra certa, uma baita sacanagem ter ficado fora das Olimpíadas de 2008. Foi muita sacanagem com ele. Por uma desavença dele com outro jogador. Aí, dentro da seleção brasileira, ele foi cortado e o outro jogador seguiu e ele ficou de fora. E ele era o capitão da seleção sub-20 naquela época.
Só que como ele era um jogador do Vila e o outro jogador era um jogador do Flamengo, né? Aí pesou bastante. Mas uma belíssima contratação e um belíssimo meio campo, hein? Que dupla de volante o Internacional tá fazendo aí. O Alan Patrick para mais time. Lembrando que o Inter chegou à semifinal da Libertadores, né? Com um elenco bem inferior. Então esse ano promete. Contratou E se o Fluminense foi campeão, pode mandar metade do bicho pro Helder Valência, né? Pode. Manda. Olha, tia Cizinha, direto de Roraima, na live conosco. Beijão, tia Cizinha. Mãe do vascaíno mais chato do Brasil, Valdemar. Esse é chato, ô vascaíno chato. Nossa, quase que eu torci pro Vasco cair só por causa dele. Nossa, não aguentei não. Mas tá aí, ligadinho na live conosco aí. Beijão, tia Cizinha. Pra fechar, mais alguma coisa aí, Hélio, que você queria ressaltar, Alexandre? Mais uma vez pedindo desculpa aí aos nossos seguidores que nos acompanham. Infelizmente começamos um pouco mais tarde hoje. Problemas técnicos, mas isso acontece. Prometemos que na próxima live aí vai dar tudo certinho. Beleza? Abração também ao Gabriel. Valeu, Gabriel. Mais alguma coisa a ressaltar? Eu queria saber de vocês, porque o São Paulo marcou uma reunião com 4 treinadores hoje, né? Gostaria de saber de vocês qual que era o mais favorito para assumir o São Paulo. Os nomes são Cláudio Caçapa, que passou pelo Botafogo, fez uma pequena passagem ali de 4 jogos, 4 vitórias. Agora tá na Bélgica. O outro nome é Luiz Zumbeldia, campeão da Sul-Americana e do Campeonato Equatoriano pela LDU na temporada passada. O outro nome cogitado é o português Pedro Martins, que tem passagem pelo Olympiacos da Grécia, onde ganhou 3 campeonatos gregos e uma Copa da Grécia. E o outro é a promessa Thiago Carpini, que fez um excelente trabalho na Água Santa, onde levou a Água Santa à final do Campeonato Paulista, perdendo a final para o Palmeiras, e que chegou no Juventude. O Juventude era o 18º colocado, ele levou o Juventude ao acesso à Série A. Eu queria saber de vocês, porque segundo as informações, foi marcada uma reunião com esses 4 para uma entrevista hoje, e aí não sei se vai ter outros candidatos ou se vai ficar entre esses 4. Qual que seriam os favoritos para vocês? Não conheço o Pedro Martins, e para mim ganhar campeonato greco e ganhar a Copa Flávios é a mesma coisa, tem o mesmo peso. Copa Flávios, para quem não conhece, era, né, não existe mais, mas era o maior campeonato amador aqui de Goiânia e região. Para mim tem o mesmo peso. O campeonato greco é fraco, igual choque de pilha. Carpini, bom treinador, bom nome, mas não tem expressão no futebol. Acho que um cara que chega no São Paulo hoje tem que ser um cara que tenha o elenco na mão. Se fosse para me contratar, fazer experiência com treinador, eu teria outros nomes. Agora eu falo esses nomes. Tenho 2 nomes. Porque são treinadores que são boleiros e têm moral no meio, entendeu? Então, que traria respeito. Agora, em relação aos outros nomes, eu não conheço e não posso dar opinião. É com você aí, Alexandre. Vamos lá. Primeiro eu não vou falar do Carpini. Me recuso a falar do Carpini. Não desmerecendo o Carpini, mas ele é pequeno para o São Paulo. Tá? Muito pequeno para o São Paulo. Então, para mim, nem entra em discussão. E o Caçapa nem treinador é. Então, esses 2, para mim, eu não vou falar. Tá? O Zubeldia é um bom treinador. Né? Teve um bom trabalho na LDU. É um cara que pensa mais ou menos, estilo de jogo, mais ou menos igual ao Dorival. É nessa modernidade, né? De jogar com a bola nos pés, de ser agressivo, de ser ofensivo. É um nome que me agrada, fui pesquisar mais sobre, é um nome que me agrada, o Zubeldia. O Pedro Martins, né? Sim. Não conheço muito também. Lembrando que o Abel Ferreira, veio do futebol grego e fez sucesso aqui. É um treinador experiente, o Pedro Martins. É um nome que também pode ser que me agrade com relação... Se for, pode ser que me agrade não, né? Eu falei, se vier, eu vou... Vai estar de bom grado, como diria antigamente. Mas vamos esperar, né? São Paulo tem que pensar com calma mesmo com relação ao treinador.
Mas o momento que o São Paulo vive não é momento de fazer testes, não é momento... Olha o elenco que o São Paulo tem, olha como o Frank frisou aí, são jogadores grandes. Cara, não dá para você trazer um treinador para experimentar, um treinador para ver se vai dar certo. Tem que ser um cara pronto. Eu acho que, sem cogitação, Caçapa nem treinador é. Então, eu até vi também uma possível entrevista com o Caçapa, mas até me recuso a acreditar nisso. E Carpini também, para mim, está descartado. Tem que ser um treinador que tem que chegar e fazer o São Paulo forte esse ano. Estou desorientado por conta da saída do Dorival, realmente. É porque vocês pensam, vocês já falaram a opinião de vocês, que não foi uma coisa grande essa série do Dorival. Para mim foi muito. Tinha o elenco na mão, sabia quando cada um jogava, então o São Paulo perdeu demais com a série do Dorival e a CBF simplesmente chegou e tirou ele da gente. Tá doendo. Mas, vida que segue. A minha opinião sobre a saída do Dorival é o seguinte: não é um insubstituível, entendeu? Tem alguns treinadores que a gente pode achar no mercado e pode substituir ele. Lógico, o planejamento foi feito sobre o comando do Dorival, do jeito que ele queria, mandou o jogador que ele queria embora, trouxe o jogador que ele quis e simplesmente agora foi embora. Mas é uma coisa que o São Paulo já tinha em mente. O São Paulo também não foi vítima, porque o Dorival sempre deixou bem claro: se a seleção chamar, eu vou. Mas desculpa, mas a saída dele foi de última hora. O Edinaldo simplesmente saiu, até então o Diniz ia ficar, o Edinaldo simplesmente voltou para abafar o caso da volta dele, essa questão de ele ter saído da CBF. Ele mandou o Diniz embora via imprensa e buscou o Dorival. Aí depois sim, que o Edinaldo voltou e disse que ia buscar o Dorival, não foi surpresa. Mas o planejamento feito em cima do Dorival no ano passado e no início do ano, São Paulo, a gente não sabia, não tinha plena consciência que a CBF ia fazer isso. Essa é a minha opinião, entendeu? Então ele ficou ciente depois. O resultado, São Paulo planejou. Depois do balão que ele tomou do Ancelotti, porque só no mundo dele também que o Ancelotti ia topar a seleção brasileira. Mas e os resultados do Diniz estavam na cara, que se não fosse agora, seria depois de uma Copa América. O Diniz não ia ficar na seleção. Vida que segue, Dorival é passado e o São Paulo é maior do que tudo. Abraçando aqui o Vitor Soares. Eu vou deixar só o seguinte, vou falar o que eu falei no nosso grupo de trabalho dos corneteiros. Não se espantem se o Felipe Luiz for anunciado como treinador de São Paulo. Eu paro de mexer com futebol. Não se espantem. Eu paro de mexer com bola. Então tá bom então, você vai parar então. Não se espantem. Eu paro de mexer com bola, o Muricy é competente, o Casares é inteligentíssimo para trazer o Felipe Luiz, que nunca treinou ninguém na vida. Não vai. Aí eu acho que é pior que o Carpini. Não vai. Aí é pior que o Carpini, porque o Carpini ainda teve uma passagem. Jogou uma Série B. E vou dizer mais. Tem outro nome em pauta também que pintou hoje. Eu estava acompanhando Fox Sports. Estava acompanhando hoje. Chegaram a cogitar esse nome do Alex Cabeção. Pequeno. É pequeno, mas tem moral. O jogador respeita ele. É cara que chega e põe respeito em jogador. Eu não acho que é o momento. Vamos esperar, né? Vai ter esses nomes cogitados. Eu acho que são nomes pequenos. E eu confio muito no Muricy e no Casares. Eles estão indo para uma linha de treinador mais experiente, buscando um cara. Esse Zubeldia me agrada muito pelo estilo de jogo mais ou menos parecido com o Dorival. Cara, esqueçam o Carpini, pelo amor de Deus. O cara não tem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Há 2, 3 anos atrás, o Carpini, vem Jardine, vem Jair Ventura, vem treinar. O momento do São Paulo, gente, vocês pegaram o elenco que o São Paulo tem hoje, que o São Paulo construiu, e que o São Paulo, no 24, ele tinha tudo para ser um dos favoritos, mas a CBF tirou o Dorival da gente. Você acha que continua. Não é o momento de treinador. O Zubeldia e o Pedro Martins é treinador para chegar e impor respeito? Sim. O Zubeldia treinou times na Espanha, o Zubeldia é campeão da Sul-Americana,
e ele pensa um futebol diferente desses treinadores aí brasileiros. Pra mim, sim. Porque falaram que o Pedro Martins, o Pedro Abel Martins. Ferreira era freguês dele lá na Grécia. Mas um era técnico do Olympiacos, que é um dos maiores times da Grécia, e o outro era do PAOK. Aí não tem nem como competir. A mesma coisa pegar um time do interior contra um time da capital. São caras grandes. Assim, respeito a opinião de vocês, mas são caras grandes, velho. São treinadores que chegam com outro know-how. Não adianta insistir em Carpini. Caçapa nem treinador gente, pelo amor de Deus. Não, Felipe Luiz Caçapa até me surpreendeu o nome do Caçapa, mas o Carpini desde o começo ele tava com o digital, sim. Carpini em outro momento, uma outra situação que venha Carpini. Carpini vai treinar o Botafogo, o raio que o parta. Carpini não tem know-how pra treinar o São Paulo, não. Olha o elenco que o São Paulo tem, a gente falou do time titular do São Paulo. Olha os reservas que tem o São Paulo hoje. São Paulo hoje tem um baita elenco. São Paulo hoje ele tem tudo, né? Pra ser um favorito a ganhar todos os títulos. Não tem treinador, ué. Então busca o Luxemburgo. Maria. Mas aí. Eu sei que. E aí, Frank? Eu sei que não vai, então eu fico tranquilo. Chegou que é aposentado há anos. Você tá louco. Eu sei que não vai. Tava no Corinthians ano passado. E aí você viu, né? Onde o Corinthians chegou. Ele passou vergonha. Eu confio. Passou vergonha lá. Eu confio muito no Casares e no Muricy. Vão partir para a linha de estrangeira e tem que ser mesmo. Os brasileiros estão empregados, os melhores estão empregados. Eu acho, a gente até falou no nosso grupo lá, que o São Paulo deveria fazer um investimento maior, fazer um investimento com o treinador, vai lá e paga a multa, faz loucura, cara. Vai no Jorge Jesus, vai lá no caramba de asa e tá de treinador competente. O São Paulo tem um elenco muito bom. Cara, pega o elenco do São Paulo, olha os reservas do São Paulo, olha o time titular que o São Paulo tá montando. Tem que ser um cara que chegue, põe respeito e põe esse time pra jogar. Não adianta fazer Carpini, cara. Pelo amor de Deus, gente. Carpini é brincadeira. Quando você... Ó, esse Pedro Martins, a multa dele é mais de 10 milhões. Fora fora o salário e fora que ele quer uma casa também aqui. Então, agora eu te falo. É caro, mas não é mais viável você trazer um Jorge Jesus? Não, sim. Por esse preço, mas saiu no noticiário também. Você falou que da multa dele, falou que ele ia conseguir isentar a multa dele lá. Ele ia arcar com a multa, né? Ele ia arcar com a multa. E é bem do mesmo jeito que o empresário do Carille falou que ia arcar com a multa, você foi lá e recebeu uma notificação. Vai no Vilas Boas, gente. Vai no Vilas Boas e fala, vamos voltar a treinar, meu filho, vamos lá pro São Paulo. Não, aí não. O cara já tá parado por 10 anos. Aí não. Se o Luxemburgo está aposentado, o Vilas Boas tá o quê? Não, mas não tem mas uma coisa, uma coisa é fato. O cara que chegar no São Paulo, independente de quem for, se é de nome, se não é de nome, se tá preparado, se não tá para um time grande, vai pegar um ambiente bem mais leve que os outros já pegaram. Com certeza. Na realidade é uma outra situação, gente. São Paulo há 10 anos eu esperava começar um ano como eu ia começar agora, e a CBF tirou o Dorival, sem foi lá de novo. São Paulo perdeu quem do time titular? Perdeu o Dorival, cara. Não, perdeu o coração. Pelo amor de Deus, não. O Dorival não entra em campo, não. Perdeu o coração do time. Não. Dorival, o coração do time? Sim, senhor. Se o Lucas não tivesse jogado a final da Copa do Brasil, o São Paulo tinha levado um vareio do Flamengo na ida e na volta. E no terceiro, no quarto e no quinto jogo. Se o Lucas não jogasse, o São Paulo não era campeão, não, Alexandre. Dorival, ele fez esse time, cara. O Dorival foi mais importante do que o Lucas na conquista da Copa do Brasil? De longe, ué. Você tá brincando comigo. O Dorival foi mais importante que o Lucas? Muito mais, ué. O Dorival foi mais importante. O Dorival foi o mais importante do time. O Dorival fez o Rato. O Dorival fez o seu Rato jogar. Fez o seu Rato jogar bola, né? Quem era o Rato? Olha o golaço que o Rato fez contra o Corinthians. O Dorival ele montou, olha o que o cara. O Dorival chegou. Alisson, pelo amor de Deus, cara. O Dorival foi importante sim, porque o Dorival chegou, o time tava desacreditado, não botava fé em nada, e o Dorival já chegou falando que o time ia ser campeão. Então, assim, o Dorival tem sua importância sim. Eu acho que a única coisa é que ele não é insubstituível. A gente pode achar um técnico, pode vir o Zubeldia, e o Zubeldia...
E o Zubeldia entregar o que o Dorival entregava, entendeu? Eu acho que hoje o papel de treinador é mais aquele paizão, aquele cara do que tático. Se o cara consegue levar o elenco na boa, o elenco joga por ele. Se o cara pisa na bola, o cara já, não vou correr por esse cara, não. Eu tenho meio receio de vir treinador estrangeiro, porque aquela vez quando veio o Crespo, ficou os argentinos de um lado e os mimados de Cotia de outro. Então, aí, eu não sei te falar se vai ser uma boa isso. Brasileiro não tem, né, Ué? Eu queria o Cuca me agradaria o nome. Eu não vou falar do Cuca porque a gente vai ser derrubado. Vamos falar do Cuca, não, senão a gente vai ser derrubado. Não, deixa quieto. Alex Estiva seria um bom nome para o São Paulo, dos que estão desempregados, ele seria um bom nome. Você pega desempregado, você tem o Cuca? Só o Cuca. O Cuca e o Abel. O Abel Braga. Não é treinado. Fora isso, é Jair Ventura. Jair Ventura nem tá desempregado, né? Quem tá é o Roger Machado, não é? Se eu não me engano. Então é treinador brasileiro. Olha o Atlético do Frank aí, ó. Não, Jair meu? Ventura. Jair Ventura tá no Atlético. Roger Machado não. Roger Machado tá desempregado. Não, o Jair Ventura, cara. Ele tá no Atlético, subiu com o Atlético. Não, eu falei que não, o Jair tá empregado. Quem não tá é o Roger Machado. Isso, nunca mais. Fraco. Não, eu acho que o São Paulo fez certo. O São Paulo fez certo. A hora que saiu a primeira, o Dorival vai sair. Quem que nós vai atrás? Vojvoda. O São Paulo fez certo. O raciocínio aí era esse. Mas o Vojvoda não aceitar que quebrou o esquema do São Paulo. Vamos fazer o seguinte, então. Nossa live vai longe hoje. Vamos esperar ver o que o São Paulo decidir. Falaram que vai decidir nessa quarta-feira. A gente espera e voltamos na próxima live. Esperamos já com o nome do novo treinador de São Paulo. Beleza? Beleza. Zubeldia. Então, um abraço, então, Alexandre. Acalma o coração, igual disse o Fabiano aí, senão você infarta, meu filho. Embora. Obrigado, CBF. Abraço, Wellington. Um abraço, Frank. Pedir desculpa aos corneteiros aí que a gente não conseguiu fazer a nossa live ainda pelo YouTube, mas vamos fazer. Que 2024 seja um ano próspero para nós aí, que a gente possa levar esses corneteiros muito longe. Aquele abraço, a primeira live de muitas esse ano ainda. Já começamos bem. Eu e o Alexandre já trocamos aquela ideia no ar e vamos que vamos. Sempre. Dia 20 tem São Paulo, graças a Deus. Com o treinador será. Vamos lá. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. E eu fui. Deus abençoe a todos.